Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Segundo, a heresia que nega o advento do pecado. Terceiro, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Nosso texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A palavra-chave é pecado, e pecado significa errar o alvo. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Primeiro subtópico, o autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente fez para Eva. Ele fez uma pergunta invertendo o que Deus tinha falado. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva responde, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então Adão ele podia comer livremente de toda a árvore que estava no jardim, mas ele foi advertido para não comer de uma determinada árvore, que era da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerá, segundo está escrito aqui na Bíblia em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a Bíblia ela nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, ela é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, como diz Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 9. Então ele é o maioral dos demônios também, como está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24, que diz: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu é o senhor das moscas, e aqui está dizendo que ele é o príncipe dos demônios. Mateus 25, 41 também diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno ele foi preparado para o diabo e para os seus adeptos, para os seus anjos que caíram juntamente com ele na queda. Quem que era Satanás? Quem que era o diabo? Quem que era a antiga serpente? Originalmente ela era um querubim ungido. Ezequiel 28, do 12 ao 15 vai dizer assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então, ele está falando do rei de Tiro ou vai estar falando de Satanás? Presta bastante atenção, vai estar fazendo uma lamentação sobre o rei de Tiro, mas profeticamente está falando sobre Satanás. Olha só o que diz: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Será que o rei de Tiro era perfeito em formosura? Versículo 13. Estiveste no Éden. Será que o rei de Tiro esteve no Éden? Jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse mesmo aqui, ele acabou se rebelando contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, versos 12 a 15 vai nos dizer assim: como caíste do céu, ó Lúcifer. Lúcifer é uma tradução aqui da Almeida Corrigida Fiel, só que nas outras traduções, Revista Corrigida, vai estar Estrela da Manhã, tá bom? Então Estrela da Manhã significa Lúcifer, que é o nome que ele é chamado. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então ele gostaria, ele queria, o seu desejo, o seu anseio era ocupar a posição de Deus. E não era nem ocupar a posição de Deus, era colocar o trono dele acima do trono de Deus. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo,
E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então essa foi a condenação dele. Então assim o pecado ele não teve origem no Éden, não foi Adão que originou o pecado já teve origem em outro lugar, não foi isso? O pecado já teve origem lá no céu. Então a serpente, que é a intrusa no jardim, já era o querubim expulso agindo por meio da serpente. Não foi a serpente, mas o querubim que entrou na serpente, usou a serpente para poder enganar Eva, que automaticamente enganou Adão também. O segundo subtópico fala sobre foram abertos os olhos de ambos. Então o casal, depois que ele comeu o fruto proibido, Gênesis 3, versículos 7 e 8 vai dizer assim: então foram abertos os olhos de ambos, o homem e a sua mulher, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, as folhas de figueira são as obras humanas, né? O homem tentando resolver o problema do pecado. Fizeram aventais para si com folhas de figueiras. Mas quando vem Deus, Deus faz uma roupa de pele de animais para ele. Então, as obras de Deus são maiores que as obras dos homens. As obras dos homens não têm condições de salvar. Somente Deus tem condições de salvar através das suas obras, na verdade, através do seu Filho amado Jesus Cristo, que ele enviou, né, para que nós pudéssemos ser salvos, para morrer no nosso lugar, porque a morte foi dada a todos os homens, como nós vamos ver nesta lição, e Jesus veio para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Versículo 8 diz: e ouviram a voz, Adão e Eva, tá? Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você pegou aqui? Então, quando a pessoa peca, qual que é a tendência natural? Se esconder, se retrair, não deixar que ninguém saiba. E isso é o natural de quem peca. Então, quem peca, esconde. Então, o que aconteceu aqui? Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, do homem com o seu Criador. Ou seja, havia morte espiritual. E o que significa morte? Morte significa separação. Isaías 59:2 vai ser bem claro em dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, nessa ocasião, ainda no Éden, Deus ele anunciou a vinda de um Redentor. Ou seja, eles pecaram ali, eles erraram ali, mas ali mesmo Deus já providenciou, Deus já profetizou que viria um Redentor. Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta, agora sim, a mulher te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da serpente ferirá o calcanhar. Então, em seguida, ou seja, na sequência, logo depois disso aqui, ele pronunciou a sentença do casal e também de toda a sua posteridade. Então, Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, vai dizer assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Então, peraí, a primeira sentença pronunciada contra a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Então, por conta do pecado, aconteceu isso daqui. A mulher gera com dor, né? A segunda consequência, que é a segunda sentença: com dor darás luz a filhos. O que mais que veio? O teu desejo será para o teu marido. E o 4, e ele te dominará. Até então os dois eram iguais. Um dominava sobre o outro. Mas por conta disso daqui, olha só o que aconteceu. E ele te dominará. As feministas não vão gostar de ouvir isso, né? Mas isso é bíblico, é o que está escrito aqui. Ele te dominará, o seu desejo será para ele. Você vai sentir dor. Tudo isso foi por conta do pecado. Mas Adão não ficou para trás, não. Fica tranquila, viu? Você que é feminista, olha só o que aconteceu aqui, ó. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha só agora: maldita é a terra por causa de ti, por culpa tua a terra vai ser amaldiçoada. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Vai ter que sofrer, não é isso? Ó, que mais que tem aqui? Espinhos e cardos também te produzirá. A terra não produzia espinha, a terra não produzia essas ervas daninhas. Não tinha nada disso, mas vai começar a produzir a partir disso daqui, por culpa tua, homem, por culpa tua. O homem que eu digo somos nós, tá? Então, comerás a erva do campo. Peraí. Gênesis 2,16, ele iria comer do quê? De toda a árvore do jardim. Agora a alimentação dele incluiu também, erva do campo. Então ia ter que se virar, ia ter que plantar, ia ter que colher. Então houve toda uma mudança por aí. E o 19 diz assim,
No suor do teu rosto comerás o teu pão. Ó, vai ter que suar. Tá vendo como eu estou fazendo aqui? Aqui está calor, aqui está quente, hein? Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, ó, você vai tornar... Ele está dizendo, você vai morrer um dia. Vai chegar o dia que você vai morrer. Mas enquanto você não morre, todos os dias você vai ter que comer o teu pão. O teu ganha-pão vai ser através do suor do teu rosto. Até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então foi por causa dessa desobediência, exatamente dessa, de comer de um fruto que não era para comer, que o pecado entrou no mundo. Mas lembra que o pecado já veio lá do céu, tá? O Satanás já tinha pecado lá, já veio aqui, já conseguiu enganar Eva. Eva convenceu seu marido também a participar com ele do pecado. E fica tranquilo, tá? A Bíblia vai dizer aqui, a gente já vai ler o versículo, né? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, tá? Então não foi pela mulher, foi por conta do homem, porque a ordem foi direta para o homem, foi dada para o homem. Esse desastre aqui ele é conhecido como queda da humanidade. O terceiro subtópico fala sobre a consequência da queda lá no Éden. Então esse pensamento ele é reiterado assim mais adiante, né? Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um homem só, quem é esse homem? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Aí vem o subtópico de número 4 que diz assim: extensão do pecado. Então o pecado ele se estende a todas as pessoas em sua totalidade, é espírito, alma e corpo. Então Romanos 2,9 vai dizer assim: tribulação e angústia sobre toda a alma. Ó, não falei sobre a totalidade? Então sobre a alma do homem que faz o mal. Romanos 8,10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então aqui incluiu também, falou da alma, agora falou do corpo e também falou do espírito. Mas também o homem foi afetado no seu intelecto e na sua vontade. Isaías 1,3 diz assim: o boi conhece, intelecto, o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí Jeremias 17,9 completa: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Também afetou o homem na sua consciência e na sua razão. 1 Timóteo 4,2 diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Então o ser humano ele está incapacitado de conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. Então a imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, não foi tirada completamente. O ser humano está desfigurado, mas a imagem de Deus não foi aniquilada da vida do homem. Ah, mas nós somos a imagem de Deus? Adão era a imagem de Deus, não era isso? Gênesis 9,6, lá no finalzinho do versículo vai dizer assim: Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus fez o homem, Deus fez Adão segundo a sua imagem. Depois disso que Adão caiu, todos os seres humanos nasceram à imagem e semelhança de Adão. Isso inclui também o quê? O livre-arbítrio, conforme pois os pecados eles têm, os pecadores eles têm liberdade de escolha. Josué 24,15 vai dizer assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha, livre-arbítrio, escolha hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Pode ser, esse versículo está lá no Antigo Testamento. Então vamos ler no Novo Testamento então. João 7,17, Apocalipse 22,17. João 7,17 diz assim: se, o comecinho do versículo, se alguém quem? Qualquer pessoa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, então é condicional. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Nós não somos obrigados, mas está disponível a todo mundo querer fazer ou não querer fazer, obedecer ou desobedecer. O resumo desse tópico diz que o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. O segundo ponto fala sobre a heresia que nega o advento do pecado. Que heresia é essa, Valdecir? É o pelagianismo, que é o nosso primeiro subtópico. Pelagianismo vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico que viveu de 360 a 420. Ele se transferiu para Roma em 409 d.C. Ele era contemporâneo de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona viveu de 354 a 430 d.C. Qual que era o conteúdo doutrinário do pelagianismo? Primeiro, não foi Pelágio que divulgou isso aí. Quem foi Celestio. Então Celestio ele foi um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A teologia deles resume nisso: o ser humano não nasce em pecado,
A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros seres humanos, não existe pecado original e não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são os pontos principais, tá? Então esses são alguns pontos, são os principais, mas tem outros pontos também, mas esse aqui já dá para você entender que tipo de heresia é essa, né? Então o pelagianismo ele foi condenado no Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431 depois de Cristo. Qual que é a resposta bíblica para isso aqui? Resposta bíblica é Romanos 5,12, né? O pecado original é aquele que veio da queda de Adão, e a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado é o quê? É a morte. Então a corrupção do gênero humano ela é um fato revelado nas Escrituras e também é confirmado pela própria experiência humana. Por quê? Porque nós morremos, né? Por causa disso, por conta desse pecado de Adão. Romanos 3, versículos 10 e 12 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, ou seja, não presta para nada. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso é o que está na Bíblia Sagrada. Olha só, Romanos 3, versículos 10 e 12. O segundo subtópico diz assim: a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, por essa razão, que razão, Valdecir? Pelo pelagianismo, por negar o pecado herdado, pelas essas doutrinas de Pelágio. O Alcorão ele nega a crucificação de Jesus, ele nega que Jesus foi crucificado. Por quê? Porque eles concluem que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, já que a humanidade não tinha pecado, já que não havia herdado o pecado de Adão. Então não tinha necessidade de Cristo fazer isso daí. Mas 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Valdecir, mas você está falando ali do Alcorão? É que para Deus só existe dois povos, ou é judeu ou é gentil. Se não é judeu, é gentil, não é isso? Então está falando de grego, está falando de qualquer outro. Eu não sou judeu, então automaticamente eu sou o quê? Gentil. Só que desses dois povos, de judeus e gentios, ele criou um novo povo. Qual que é? A igreja. Então hoje já não sou mais gentil, hoje já faço parte da igreja. Quando o judeu se converte a Cristo, quando ele aceita Cristo, quando ele recebe a Cristo, ele vira igreja. Quando o gentil recebe a Cristo, ele vira igreja. Então dos dois povos ele fez um único povo, quebrando essa barreira de separação. O resumo desse tópico diz que o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. O terceiro tópico fala sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, o primeiro subtópico: pensamentos pelagianistas em nossos dias. Então, essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, ou seja, religiões que acreditam em reencarnação. A pessoa morre, sua alma é tratada de alguma forma e retorna para poder passar o processo novamente até que ela se aperfeiçoe. Então tem esses casos e tem outros casos também. Mas reencarnação é isso, a alma sai do corpo, depois ela nasce numa nova vida, numa nova geração. Então é criada desde bebezinho novamente. Isso é reencarnação. Encarnação é encarnar, é entrar na carne. Reencarnação é sair e voltar novamente. Talvez e nem sempre para a mesma carne. Movimentos religiosos que negam a queda no Éden. Primeiro, tem a ciência cristã e também tem o mormonismo. A ciência cristã ela nega a existência do pecado. O mormonismo diz que a transgressão de Adão ela não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Tá certo? Cada pessoa ser responsável pelos seus próprios pecados está 100% correto. Agora, a transgressão de Adão não passou para a raça humana? Está errado, porque contradiz a Bíblia. Os versículos nós já até lemos aqui, não foi? Pois é, então essas pessoas elas estão diante de nós no dia a dia, estão entre nós, estão juntamente conosco. É importante que nós identifiquemos tudo aquilo que é antibíblico, ou seja, contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada, e nós também possamos apresentar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. O que é evangelho? Evangelho é boa nova de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí tem João 3,16 também. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para todos, não foi para pessoas específicas, foi para todos. Ele entregou seu Filho por todos. 1 Timóteo 1,15 diz assim:
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo estava dizendo que ele era o principal, e eu também repito, reitero que Paulo diz que eu sou o principal. Jesus Cristo veio para nos salvar, e eu sou o principal desses pecadores. Segundo subtópico, fala sobre o perigo. Então, quando nós não conhecemos bem as crenças e as práticas da nossa igreja, do lugar que nós frequentamos, nós somos atraídos facilmente por ensinos que parecem ser corretos, mas não são. Olha o que Paulo diz falando aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retém o bem. E 1 de João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nem todo espírito é de Deus, não devemos crer em todo espírito, precisamos daquele dom chamado discernimento de espíritos. Às vezes as pessoas chegam com uma conversinha mole pra gente, a gente acredita e na verdade está falando mentira. O analfabetismo bíblico é o que tem levado pessoas ao erro doutrinário. O que é analfabetismo, Valdecir? O que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não sabe escrever, não é? E uma pessoa que é analfabeta bíblica é uma pessoa que, mesmo sendo alfabetizada, mesmo sabendo ler, mesmo sabendo escrever, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe o conteúdo da Bíblia. Isso é analfabetismo bíblico. O resumo desse tópico diz que os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, também pela religião da ciência cristã e também por meio do mormonismo. E a conclusão da nossa lição diz que mesmo no estado de corrupção total, ainda há esperança. Desde a queda do Éden, Deus ele não abandonou a humanidade. Em seu amor e na sua misericórdia, ele nos vivificou com Cristo. Pela graça nós somos salvos, como diz Efésios 2 e 5. Então nós somos salvos pela graça e de graça. Para nós não custou absolutamente nada, mas alguém pagou um preço muito caro. Jesus derramou até a última gota do seu sangue para que você e eu pudéssemos ser salvos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.